Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Vitória e hoje eu vim responder algumas dúvidas. Por exemplo, você já se perguntou acerca de vestimentas dentro da igreja? Você já foi para uma igreja tradicional onde as pessoas usam coisas, não usam certas coisas, não usa calça e etc. E foi para igrejas que pode, que não pode, e aí você fica se perguntando, meu Deus, mas o que a Bíblia diz? Eu conheço e que eu sei que são mulheres e homens também, mas é mais para mulheres, tá? Eu vim aqui para falar para as mulheres, né? Ministrou sobre vestimenta, que você seja como uma mulher de Provérbios 31 que se veste em linho fino. Qual que é a vestimenta ideal para uma mulher de Deus? Primeiramente, eu gostaria de ler com vocês um versículo. Lê ele aqui e vou explicar. A única coisa que a Bíblia fala é sobre ordem e decência, sobre boas obras. Eu vou fazer um alerta que tinha uma coisa muito importante, tá bom? Da mesma forma, 1 Timóteo 2, 9 e 10. Da mesma forma que quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e descrição, não se adornando com tranças e ouro, nem com pérolas, nem com roupas caras, mas com boas obras, como convém às mulheres que se declaram agradar a Deus. É importante você entender que a Bíblia vai ressaltar muito mais sobre caráter, boas obras, sobre vestes de humildade, de um espírito manso, tranquilo, do que necessariamente a roupa. Mas a roupa é sim importantíssima, porque a roupa expressa uma opinião, a roupa expressa uma ideia, a roupa ela comunica uma mensagem. Se você vai para um show de rock, você vai usar um vestido rosa, você vai se colocar toda barbizinha, como se você estivesse indo pro Met Gala ou pra uma festa chique. Não. Se a pessoa vai para um show de rock, ela vai colocar uma bota preta, vai colocar uma roupa que tenha ligada a um movimento, que é ligada a uma ideia. As roupas sempre vão comunicar. Se você vai para um fórum, ou se você é área jurídica, você vai para uma audiência, etc., você não vai colocar, entendeu? Parte de cima de um biquíni ou de um cropped com uns shortinhos. Não. Você sabe que aquele lugar tem um código de vestimenta. Você não pode colocar coisas curtas, você não pode mostrar os seus ombros. Vai ter um código de vestimenta, porque aquilo comunica uma seriedade, aquilo traduz até um respeito com aquele ambiente. A mesma coisa com Deus. Deus, o que ele pede de nós é ordem e decência. E eu deixo aqui um alerta muito grande, né, que é o que mais também peço para vocês, que assistam todas as dicas até o final, certo? Porque tem coisas aqui que eu quero abrir no final, depois de ter falado todas as dicas, entendeu? Todos os 3 pontos, no final, para que vocês entendam cada um dos pontos, como eles se relacionam e são importantes entre si. Importantes, tá bom? Nós temos um versículo em Mateus 23, 24, 26, que fala o quê? Faz um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do corpo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Então é muito importante a gente entender isso, porque eu já vi muitas igrejas, doutrinas ou pessoas que caem no erro de, às vezes, quererem focar demais no externo, querer mais radicalizar o que você vai fazer por fora. Não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não vou usar uma calça, não vou depilar uma perna, sei lá. Focam naquilo, esquecem que o mais importante para Deus, você pode fazer tudo isso. Pode ser bom, pode ser uma renúncia sua com Deus. Mas se você fizer isso, se você estiver cometendo pecados e o seu coração não estiver em Deus e não estiver cumprindo a vontade do Senhor, não adianta de nada. Então, o que eu queria dizer é que, embora Deus peça ordem e decência nas nossas vestimentas, nós temos que ter o cuidado e o zelo e o temor de não estar voando um mosquito e engolindo um camelo. É muito importante você entender que antes das suas vestimentas, Deus quer o seu caráter. Se você fica focando na vestimenta de hábitos, não faça isso, porque é julgamento. Muitas vezes também é julgamento. Então você precisa entender que Deus te trouxe aqui, mais importante do que as vestimentas, você ter caráter e você exalar o bom perfume de Cristo. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que eu vejo que falam de uso e costume de coisas que às vezes nem eles conseguem seguir de tão radical, estão deixando o caráter de fora, estão deixando as coisas que realmente, assim, pesam mais. Porque a Bíblia fala assim que tem diferenças, tá? Você vai ver na Bíblia que quando existe um tipo de pecado, existe um tipo de consequência. Quando existe um tipo de atitude, existe um tipo de reação espiritual. Então, as coisas são diferentes. A vestimenta é algo importante. É como fazer caridade. Uma pessoa que se aproxima de Deus, uma hora ou outra ela vai querer fazer caridade, ela vai querer ajudar o próximo, ela vai se importar com as pessoas que estão passando necessidade, que estão sofrendo. Isso acontece. Mas primeiramente, o Deus vai fazer um trabalho no homem interior.
e vai, entendeu? Trabalhar na fundação dela, na santificação, na purificação, tirar a raiz de amargor, ensinar aquela pessoa a ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa que realmente serve a Deus, a renunciar, colocar tudo nas mãos do Senhor. Um parêntese importante que eu tenho que falar. As outras dicas aqui vão ajudar muito também, vão falar muito. Tem sim um cuidado no zelo que nós devemos ter com a nossa vestimenta. Eu mesmo tenho zelos e cuidados com a minha vestimenta e sou conhecida por isso. Nós devemos também ter esse cuidado e entender que a principal coisa que a Bíblia fala é sobre um espírito manso e tranquilo, sobre a mulher ser reconhecida pelas boas obras, pela essência, pela vida que ela leva nas atitudes dela, sim? Com certeza, uma pessoa que cultiva intimidade com o Espírito Santo de Deus, que segue Jesus apaixonadamente, que tem relacionamento, né, com Deus, essa pessoa vai querer se vestir de uma forma diferenciada, de uma forma decente, de uma forma assim, sabe? Realmente comunicando como se fosse alguém da realeza. Olha a roupa da realeza, entendeu? Da Inglaterra. Olha como é que a Kate Middleton anda e etc. Você não vai ver ninguém vulgar. Mas enfim, vamos para a dica 2. Que tem a ver, a dica 2 tem um pouco a ver com esse parênteses que eu abri, que é o que? Submissão à igreja e às suas lideranças. Ah, mas você não falou agora que é a ordem da essência, que é a essência, que Deus está mais interessado no espírito manso e tranquilo? Sim. Só que existe uma lei espiritual fortíssima, que é o quê? Quando você congrega numa igreja, quando você vai seguir uma doutrina que está naquela igreja, porque as igrejas são todas partes de um mesmo corpo, mas às vezes elas têm um foco, por exemplo, tem os adventistas que guardam o sábado, nós temos os batistas, temos os assembleianos. Mais importante que isso é Cristo, mas cada uma segue uma linha de pensamento que não contradiz a Bíblia, ok? Tem muitas coisas que não contradizem a Bíblia. São zelos e cuidados que aquela igreja, como algo importantíssimo, zelos e cuidados que aquela igreja ela coloca para aqueles membros e falam isso é importante, aquilo é importante. É um zelo e um cuidado adicional daquela igreja, daqueles líderes. Então olha o que a Bíblia diz em Hebreus 13:17. Obedecei a vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos será útil. Então, quando você está numa igreja que use costume, não usar calça, não usar maquiagem, isso, é aquilo, se você não seguir isso, você está pecando contra Deus. Por quê? Porque você não está sendo submisso àquela autoridade. Amém? Então é diferente, porque realmente a Bíblia só pede ordem e decência, mas a Bíblia também pede submissão à autoridade. Por isso que é importante você orar, por isso que é importante você sempre jejuar e buscar, para ver o lugar que você vai congregar, para ver onde você vai, né, se colocar debaixo de uma direção espiritual, porque aquilo ali vai ser uma cobertura que você vai receber daquela liderança. E para essa cobertura ser efetiva na sua vida, você precisa ser submissa àquela liderança. Então respeite os usos e costumes da sua igreja, da sua denominação que você está congregando, porque isso é bíblico, porque é decente também usar uma calça, depende, tem gente que usa calça de alfaiataria, que nem encosta no corpo, a calça é bem larguinha, então você coloca ali uma blusa, uma cor, fica elegante, ninguém consegue olhar para aquilo ali com olhar sensual, só se a pessoa já for um maluco, que a pessoa pode estar de burca, tampando tudo, que ele vai ver, entendeu? Sensualidade onde não existe, é um maluco, entendeu? Mas são pessoas normais, mas agora tem certas roupas que você realmente vai provocar, entendeu? Você está usando para provocar, chamar a atenção de uma forma realmente sensual, por exemplo, que é uma das coisas que a Bíblia fala acerca realmente da sensualidade, que isso é até um espírito, né? Realmente já é uma forçação de barra. Mas desde que você se vista com ordem e decência. E a gente sabe que a ordem e decência é uma coisa que, como é que eu posso dizer? Você sabe, você consegue ter esse bom senso quando você coloca uma... Isso sim é bíblico. Mas pensa, mas isso é ordem e decência, mas na minha igreja... Eu sinto muito, você está congregando ali, você está debaixo daquela unção, daquela autoridade, você tem que seguir o uso e costume da sua igreja. Sim, amém? Porque isso é bíblico. E isso não é questão da vestimenta de acordo com a Bíblia. Isso é questão de submissão à sua autoridade. Se você está insatisfeito, ore. Eu não sou ninguém para dizer para você sair ou ficar na sua igreja. Você tem que falar com o Senhor. Porque é diante dele que você vai prestar contas no dia do juízo final. Não é diante de mim. Eu tô aqui só para te instruir e te passar o recado daquilo que o Senhor me ministrou no meu coração e me ensinou na minha caminhada. Ele me ensinou que eu tenho que me vestir de forma decente e com ordem. E que eu tenho que ser submissa às lideranças. E a dica 3
Faça o que Deus te pedir na sua intimidade. O versículo que eu separei aqui é Juízes 13, 3, 5. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ele e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos do filisteu. E aqui nós estamos falando de Sansão, ok? Por que eu coloquei isso aqui? Porque você vê que isso é muito específico do que Deus pediu para Sansão. Existem coisas sobre a sua vestimenta, sobre o seu jeito de agir, de ser, etc., que Deus vai pedir especialmente para você. Tem coisas que ele vai pedir para você que ele não vai pedir para os outros, né? Eu tenho muitas amigas cristãs que se vestem muito elegantemente. Elas usam, por exemplo, um cropped, só que elas não deixam aparecer a barriga. Elas usam com uma coisa bem cos alto, com jaquetas e blusas, e fazem combinações assim, sabe? Muito lindas. E muitos amigos que usam calças. Eu até uso calças se usam uma blusa que vá até lá embaixo, até meio da minha coxa, que ele tampe tudo, sabe? Eu tenho esse temor e esse cuidado de algo que Deus já me pediu, que foi uma coisa muito específica, uma direção muito específica de Deus para mim. Então, assim, eu vejo que o dia que, por exemplo, eu fui tentar colocar um cropped, eu senti uma agonia que eu não consegui sair de casa. Eu não consegui. Eu falei, eu tenho que tirar isso aqui. Tirei, coloquei um negócio e fui mais confortável. Por quê? Porque aquilo era especificamente algo que o Senhor queria para mim. Então, eu vejo, assim, que tem muitas coisas que não adianta eu falar pra você, não adianta fulano falar pra você e nem deve, porque o único que pode convencer você é o Espírito Santo de Deus. Você tem que perguntar pra ele, você tem que aceitar e estar disposta a ouvir a voz dele e fazer aquilo que ele te pedir. Minhas vestimentas, eu sigo a palavra de Deus, ordem e decência. Eu sigo o princípio da submissão à autoridade, né? Que muitas pessoas me perguntam o que eu penso, o que eu acho, e aqui eu tô dando uma explicação mais demorada, com mais versículos bíblicos, etc. E a minha intimidade com o Espírito Santo de Deus. Assim que eu coloquei aquela roupa, eu já sabia que aquilo ali não era pra mim. E tem coisas muito específicas que eu sigo. Você tem que saber aquilo que o Senhor quer pra você. O que ele quer de você especificamente. Já tive pessoas que fizeram votos com Deus, que não usam certas coisas porque Deus pediu. E ele vai falar com você em uma visão, ele fala com você no seu interior. Enfim, você tem que buscar as formas como Deus fala, mas o Senhor vai falar com você. Então, à luz de tudo isso, a reflexão que eu queria deixar era essa. E você fazer só uma dessas coisas, as outras não funciona. Tem que ser um conjunto de tudo. Por quê? Porque as roupas falam muito também de uma intimidade com o Senhor. Se você for ver lá em Apocalipse, nós vamos ganhar uma pedra com o nosso nome, vamos ganhar vestes, um corpo glorificado. Então, assim, as vestes, elas falam até de honra. Você vê um rei, ele não vai usar qualquer roupinha, qualquer tecido, não. Ele vai usar uma roupa, né, esplendorosa, um manto e etc. Então, nós temos que ter essa noção de que nós somos também, como é que eu posso dizer? Príncipes e princesas, porque eu tô falando mais para mulheres, do reino de Deus. Nós não somos simplesmente pessoas comuns, não. Nós somos do reino, mesmo que não daqui. Como Jesus falou naquele versículo, que se o reino dele fosse daqui, todo mundo ia no socorro dele, né? Quando ele estava lá para ser crucificado, etc. Nós somos de um reino que não é daqui. É um reino espiritual. Um dia Jesus vai voltar. Todos nós sabemos que Jesus está voltando, voltar glorificado, voltar diferente, mas nós temos que ter essa noção de que nós temos uma responsabilidade carregando o nome de Cristo, carregando o reino dos céus como cristãos, como seguidores de Jesus, literalmente glorificar o Senhor em tudo, inclusive em nossa vestimenta. Se você está aqui, você tem dificuldade de renunciar às suas vestes ou de perguntar a Deus e ouvir a opinião dele e aceitar sobre as suas vestes, você precisa orar, jejuar e pedir a Deus que te ajude a se arrepender nessa área, porque é, assim, muito importante. A Bíblia fala muito sobre a sensualidade, a Bíblia fala muito sobre o pecado, né, que a questão, assim, que eu vejo que muitas mulheres querem sensualizar, porque hoje é uma coisa, assim, muito comum, né, você vê uma Kim Kardashian, não sei o que, é até cultural, né, então a gente cresce achando que a sensualidade é incrível, é um máximo, que é lindo você ser super glamurosa, cheia de decote, não sei o que, mas a verdade é que isso pode até às vezes te afastar de muita coisa que você quer. As roupas, inclusive, por consultores, tá? Isso não é só cristãos, não. Se você for olhar consultores de moda, eles vão falar pra você que você tem que comunicar aquilo que você quer na sua vida. Então, às vezes, a gente quer um relacionamento sério. Eu não tô falando que só a roupa define isso, tá? Isso é um dos fatores, não é só a roupa que... Eu já não entendo isso, que vai definir isso, claro que não. Mas faz parte. É assim que o que a gente quer receber, a gente comunica. Então, se você quer, por exemplo, entrar
no fórum e ser tratado com seriedade, você tem que comunicar isso. E deixar isso aqui, se ressalva, se vocês quiserem que eu entre em detalhes em mais alguma coisa. Tudo aqui tem base bíblica e basicamente é o que todo cristão vai ter que fazer. A verdade é que vestimentas envolvem, como é que eu posso dizer, uma cultura. E a Bíblia diz que nós devemos ser amigos de Deus. E que nós somos amigos do mundo, seremos inimigos de Deus. É necessário você abandonar a sua própria razão para glorificar Deus através de suas roupas. É necessário uma renúncia, uma libertação, um quebrantamento diante do Senhor. Entender que a vontade dele é boa, perfeita. E ele cuida, ele é bom pai, ele cuida de mim. Quando ele pede para que eu me vista de forma decente, em ordem, e muitas vezes renuncie a roupas que as pessoas usam normalmente, ele está fazendo isso para me cuidar, para me proteger. Ele está fazendo isso com o único intuito de que as pessoas olhem para mim não com um olhar lascivo, mas com um olhar de respeito, de admiração, com um olhar para ver a minha essência e a pessoa que eu sou, e não apenas o corpo que eu tenho, aquilo que, né, como é que se diz, é empoderar, não sei o quê. Enfim, eu espero que tenha ajudado você de alguma forma e fica na paz.